Eu agradeço ao presidente da banca. Boa tarde, doutora Thaisa Boa tarde. Maíra de Paula Botelho. Nós prosseguimos no ponto 9, agora focando o direito constitucional. Aqui no seu caso, ordem econômica, política urbana, seguridade social, educação, cultura, meio ambiente e, finalmente, família, criança, adolescente, idoso, portadores de deficiência e indígenas. Ok. É isso? Confere? Confere. Então, boa sorte. Vamos lá. Doutora, me diga, uma lei pode estabelecer um monopólio em favor do poder público? A Constituição é incumbida de estabelecer monopólios. Dessa forma, não é possível que uma lei institua monopólio ao poder público. Só a Constituição poderia? Sim, Excelência. Muito bem, então me diga o seguinte, uma emenda constitucional poderia? Excelência, considerando que uma emenda constitucional é fruto da vontade do constituinte reformador, e considerando também que não há nenhum impedimento nesse sentido, entendo que seria possível, sim. Deixa eu especular algo com a senhora, então. Em função da livre iniciativa, que, não sei, talvez seja uma cláusula pétrea, mesmo a emenda constitucional não sofreria impedimento no estabelecimento de monopólio? É uma especulação. Eu gostaria que a senhora pensasse alto comigo sobre o assunto, para manter ou não manter a resposta anterior. Uma das cláusulas pétreas são os direitos individuais. Dessa forma, alguns argumentam realmente que a livre iniciativa seria, sim, uma cláusula pétrea, e considerando que também a livre iniciativa funda a própria Constituição Federal. Contudo, é sabido que não é possível mexer no núcleo axiológico das cláusulas pétreas, mas se o caso for para incrementá-las ou até aumentar alguns direitos, faz possível. Ok, e no caso que a gente especulou, a emenda constitucional pode ou não pode estabelecer um monopólio? Entendo que sim, que seja possível. Não ofenderia o núcleo axiológico a que a senhora fez referência? Há um grande dilema e debate. Não, doutora, só a sua opinião, sim ou não? Excelência, se for para incrementar o núcleo axiológico e também se for para... Como há um grande dilema em relação aos valores livre iniciativa e o monopólio, a atividade econômica desenvolvida pelo Estado, entendo que sim, que seria possível essa reforma. Ok. Me diga uma coisa, vamos para a política urbana. Em que hipóteses é cabível o IPTU progressivo? O IPTU progressivo é um tributo extrafiscal, ou seja, ele tem uma função apropriada para que se incremente as funções sociais da propriedade, mais especificamente para que o titular de uma propriedade trabalhe a sua propriedade de forma adequada. Então, o IPTU progressivo é cabível quando o titular da propriedade ele não edifica ou subutiliza o seu solo. O IPTU progressivo, de se ressaltar, ele deve estar previsto no próprio plano diretor para que seja possível, então, a sua... Então, perfeito. Haveria mais alguma hipótese de IPTU progressivo? Fora da política urbana? Em função do valor do imóvel, em função da localização do imóvel? A Constituição preconiza que, muito embora com algumas críticas, que seja possível sim a progressividade no IPTU em relação à função ou o valor do imóvel. Sim, mas a doutrina, a literatura não importa muito aí. Constituição, ela permite ou não permite? Sim, Excelência. É explícita nisso? No capítulo específico sobre a ordem tributária. Então, tá bom. Eu queria saber se há uma, duas hipóteses de IPTU progressivo.
Então, segundo a senhora, existiria da função social e mais essa propriamente fiscal, é isso? Em resumo? Sim. Tá bem. Vamos a uma pergunta única, especificamente na parte da criança e adolescente. Na sua opinião, a maioridade penal é uma cláusula pétrea? Na minha opinião, a maioridade penal não é uma cláusula pétrea. Digo isso com fundamento, inclusive, nos tratados internacionais em que nós fazemos parte. Então, muito embora acredite que a diminuição da maioridade penal não seja a solução de vários problemas apontados odiernamente, também não entendo que a maioridade penal seja uma cláusula pétrea, muito embora também diga respeito de direitos individuais. E por que não seria? Doutora, a gente está falando sobre um assunto que é em boa medida subjetivo. Então fique muito à vontade para me responder. O Estado, ele tem políticas públicas que ele pode dispor, então, a respeito dessas políticas públicas. A própria ordem internacional não dispõe exatamente sobre a maioridade penal, no que concerne à idade. Há uma certa liberdade para que os Estados estipulem, então... Ok, a senhora está usando como parâmetro o direito internacional, tá bem. Vamos para digamos assim, um capítulo final da nossa conversa. Focando no último item do nosso ponto, índios. As terras indígenas são bens dos índios? Não. Os índios possuem usufruto das terras indígenas, ou seja, a eles é concedido o direito de usar, gozar, para que... Esse é o direito real que move a relação dos índios com a terra indígena? O usufruto? Há quem classifique, inclusive, em usufruto indígena essa relação. Mas há uma relação de tradicionalidade. Não, ok, que justifica o reconhecimento da terra como indígena. Eu quero saber qual é a relação jurídica travada pelos índios com a terra. Não é a propriedade. Esse é fato. Ó. A propriedade de quem? A propriedade é da União. Da União. Qual é o direito real concedido aos índios? O direito real de usufruto. Tá. Muito bem. Esse usufruto envolve, por exemplo, a exploração mercantil dos recursos hídricos havidos na terra indígena? Sim ou não? A própria Constituição dispõe que os índios eles deverão ser compensados financeiramente no que diz respeito à atividade econômica desenvolvida nas suas terras. Considerando que a utilização da água de forma regrada é uma exploração que tem fins econômicos, aos índios, então, seria devido à devida recompensação. Não, ok, mas eles podem fazer isso diretamente, eles podem, eles próprios, concederem essa exploração, ou isso depende de uma autorização da União? Não. Ou do Congresso, enfim, ou de algum órgão da União? Não, isso não depende. Não depende. Depende, na verdade, da União. Não, depende da União. Aos índios é possível tão somente explorar a água para a sua vivência, para... Tá, e no momento que a gente der o passo seguinte, exploração mercantil, é necessária ou não é necessária a licença da União? Considerando que o bem não é de titularidade, de propriedade dos índios, entendo ser necessária, sim, A exploração do subsolo, riqueza mineral, riquezas minerais. O índio pode explorar ou ele precisa de autorização? Todos os recursos energéticos, para sua exploração, é preciso a autorização da União. O índio não pode garimpar a sua terra? Sim ou não? É possível que o índio garimpe a sua terra. Mediante autorização ou não? Mediante autorização. Necessariamente. Deve haver uma regulamentação sobre o tema. Não.
E existe. Sim. Sim, deve haver, então, uma autorização. As Forças Armadas, por exemplo, o nosso exército, pode instalar uma base militar numa terra indígena? Sim ou não? Pode ou não pode? Há alguns impedimentos para a intervenção, na verdade, para que se utilize a terra indígena. Contudo, com a devida autorização do Congresso, é possível, sim, em caso de necessidade, que seja feita que haja tal possibilidade. A comunidade indígena pode cobrar pedágio para que não índio transite pela terra indígena? Cobrar pedágio, não, mas é possível que eles impeçam que pessoas que não sejam da sua comunidade adentrem, então, na terra indígena. Vou ser mais específico. E a minha última pergunta. É muito comum uma estrada de rodagem cruzar uma terra indígena, varar a terra indígena. O indígena pode cobrar um pedágio nessa estrada de rodagem? A senhora conhece a jurisprudência suprema sobre o assunto? Excelência, não me ocorre no momento acerca da jurisprudência do Supremo, mas é fato que a terra é sim do índio, ele não detém a propriedade daquela terra, tão somente o usufruto, ele pode explorar sim as atividades energéticas, conquanto que seja para a sua mantença. Então, doutora, a Constituição não assegura o livre trânsito no território nacional para todos nós? Inclusive veda que o livre trânsito seja cobrado, salvo o pedágio? sim, Excelência. E o índio pode estabelecer um pedágio na estrada de rodagem que, porventura, cruza a terra dele? Um dos princípios tributários é, inclusive, a impossibilidade, então, de se tributar. Isso. Tanto que, a contrário, sim, essa interpretação que o pedágio é um tributo. Pelo menos uma certa circunstância, um tributo da espécie taxa. Isso não é o nosso ponto. A questão aqui pode haver a cobrança de pedágio da parte da tribo indígena, da comunidade indígena, para passagem na sua terra? Não, Excelência, dessa forma não é possível. Muito bem, a senhora conhece a jurisprudência suprema sobre o assunto? Doutor Walter, cujo tempo eu estou consumindo aqui, já até me comentava comigo agora sobre as duas situações, o ingresso na terra indígena e a passagem na terra indígena. Não me ocorre exatamente a respeito da jurisprudência do Supremo no que tange esse tema. Tá bom. Doutor, obrigado. Boa sorte na sequência.